Alô, pessoal. Saúde a todos que estão vendo esse canal. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira. Vamos, neste vídeo, prosseguir o assunto que vimos no vídeo da parte 1 passada, que estamos tratando de um experimento de um terraplanista que tem como sonho pensar que a termodinâmica pode anular a gravidade. Então, neste vídeo, eu vou refazer os cálculos referentes ao experimento e vou apontar os erros conceituais que o levou a concluir que a termodinâmica pode anular a gravidade e o empuxo. Então, eu espero que vocês tenham paciência. Vai ser um vídeo longo, é um vídeo que, além da parte de física experimental, também tem a parte de análise de dados, que vai favorecer muito aqueles de outras disciplinas. Isso não se aplica não só em física, mas se aplica em qualquer ramo da engenharia e na topografia, e podemos até dizer que está respeitando o novo espírito da NBR 13.133 de 2021, em que é preciso que o engenheiro faça a sua análise de dados para fazer as especificações e as normas. Então, vai ser um vídeo longo, mas vale a pena insistir que será um bom investimento. Então, até a vista, pessoal, e façam um bom vídeo. Aproveitem bem. Boa noite a todos. Então vamos prosseguir nesta parte 2, é a continuação da parte 1, em que o terraplanista fez o desafio e vamos nesta parte aqui terminar com este assunto, terminando o sonho, colocando o fim do sonho do terraplanista de que a termodinâmica anula a gravidade. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira e estamos aqui para mais um vídeo sobre esse desafio do terraplanista. Como o vídeo vai ser longo, vamos direto ao assunto. Vamos fazer um resumo rápido da parte 1. As conclusões do terraplanista foram as seguintes. A primeira: com uma garrafa de 2 litros hermeticamente fechada e cheia de ar, aquecendo-a com um secador de cabelo de modo que sua densidade se mantenha constante, uma parte da massa de ar é transformada em energia, reduzindo seu peso aparente. A outra conclusão é a seguinte: com a redução da temperatura, mantendo a densidade ainda constante, a energia gerada pelo acréscimo da temperatura sofre o processo inverso e se transforma em massa novamente. Terceiro, a redução do peso aparente do ar, referida acima, invalida a ciência que estabelece, ou seja, que o ar aquecido varia sua densidade e a força do impulso gerada reage à força do peso, empurrando a garrafa para cima, diminuindo seu peso aparente. Os erros constatados no experimento do terraplanista foram: o primeiro, não considerou o volume do ar que aumenta quando ele é aquecido. E segundo, no cálculo do empuxo, não considerou que a densidade do ar varia com a temperatura e a pressão existentes no instante do experimento. Então, em rápidas palavras, esse foi o resumo da parte 1.
apresentadas pelo terraplanista em que eu reagi. Todos sabem, eu vou repetir também, que tem uma prova testemunhal desse desafio dos terraplanistas para anular a gravidade. O autor do experimento terraplanista aparece no final do vídeo ao lado e, segundo ele, a academia proíbe a pessoa de pensar. Então, esse terraplanista que vai aparecer no final do vídeo, ele se dedica a fazer vídeos com dados coletados em situações particulares para iludir as pessoas, dizendo que se trata do que ocorre de maneira geral da natureza. Ele se referiu a mim quando eu fiz essa parte 1, duvidando da minha experiência profissional. Eu tenho 50 anos de experiência profissional, e ele, ironicamente, dizendo que, como eu já falei algumas vezes, que trabalhei na engenharia cartográfica, na engenharia civil, na engenharia ferroviária, na engenharia hidrográfica e na geomática, uma parte num, uma parte no outro, e ainda no magistério, como professor universitário, ele ironizou dizendo que se somasse os anos dessas minhas participações nessas engenharias e no magistério, a minha experiência profissional passaria de 300 anos. Ele desconhece o significado da palavra concomitante. Então vamos aqui ao desafio do terraplanista. Você é muito trela, como fala, a entidade. Eu vou lançar pela trilionésima vez esse desafio, que até agora ninguém quis. Serjão, Trezoitão, Hindenburg Melão, todos os físicos amigos do Serjão, todos os professores que deram aula para ele, todos os físicos que têm canais no YouTube, estão todos, podem fazer uma bancada de 50 pessoas, 100, 1000 especialistas. Do meu lado, basta o Roberto Scur e o André, que faz os experimentos. Nós três contra quantos vocês quiserem. A gente prova para vocês de maneira cabal. Eu prometo isso. Eu prometo. Eu tô aqui oferecendo, eu tô mostrando o meu rosto, eu tô dizendo aqui na minha live, num canal de mais de 1 milhão de inscritos, a gravidade é uma farsa. Não sou eu que tô falando, eu provo isso. O André prova isso, o Scur prova isso. Isso é provado através de termodinâmica. Beleza? Então esse é o terraplanista que fez esse experimento de termodinâmica, e por eu ter mostrado os erros que ele cometeu na parte 1 deste vídeo, ele me chamou de mau caráter. Mas vamos continuar nessa parte 2 para dar seguida a esse assunto. Então, qual seria a intenção do terraplanista ao inventar um processo de geração de energia a partir do aquecimento do ar em um recipiente hermeticamente fechado? Foi esse o experimento que esse senhor fez, esse jovem senhor. Então, reparem aqui um protótipo de uma usina termonuclear terraplanista. É uma idealização desse experimento terraplanista. Então essa é a garrafa, né? Uma garrafa hermeticamente fechada, contendo ar lá dentro, com um termômetro e um barômetro, e aqui um secador de cabelo que esquenta esse ar que está dentro da garrafa até o ponto de, segundo eles, transformar parte da massa em energia. As moléculas estariam aumentando sua energia cinética e se transformariam em energia. Então reparem que, idealizando nisso, fizemos esse protótipo desse
dessa usina termonuclear, em que temos aqui então o recipiente com o aquecedor de ar, aqui temos um tubo com a entrada de ar, e esse ar é continuamente aquecido até que, segundo o terraplanista, a energia, a massa de ar, parte dessa massa é transformada em energia. Essa energia, então, segundo já nessa idealização, ela poderia ser retirada por esses cabos, ela sairia por esses cabos e viria para este transformador da energia termonuclear, saído dessa usina do terraplanista, e se transformaria em energia elétrica. Então essa seria uma ideia concebida a partir desse experimento do terraplanista. E essa ideia, esse projeto, ele seria inscrito numa feira de ciências da 8ª série do 1º grau. Então comente aí nos comentários, fale nos comentários se esse projeto na feira de ciências da 8ª série, que sucesso ele faria e se sofreria críticas ou não. Comente aí. O que você acha dessa usina termonuclear do terraplanista? Então vamos recordar a descrição do processo do experimento terraplanista. Descrição do experimento. Em um recipiente de 2 litros, hermeticamente fechado, com um termômetro e um barômetro no seu interior, aquecendo a garrafa com um secador de cabelo, provoca o aumento da temperatura do ar, mantendo a densidade constante no interior da garrafa. E o consequente aumento da energia cinética de suas moléculas aumentam a pressão desse ar dentro da garrafa, né? Fez 2 medições da massa do recipiente usando uma balança de precisão de mais ou menos 5 miligramas. A primeira com o termômetro e o barômetro indicando 27 graus Celsius e 122 hectopascal, respectivamente, com a leitura do mostrador digital da balança indicando 486,273 gramas. Analogamente, a segunda medição foi feita com o termômetro indicando 46 graus Celsius e o barômetro 1064 hectopascal, e a respectiva leitura da balança sendo 486,234 gramas. Ele, o terraplanista, quer provar que a variação da leitura, indicando uma diferença de 39 miligramas na balança, é causada pela transformação de parte da massa em energia e não tem nada a ver com a variação do empuxo causado pelo ar aquecido e a respectiva variação de sua densidade gerando o tal empuxo. Então vamos recalcular o experimento do terraplanista para ver em que ele errou nessa concepção dele. Vamos ver como se calcula a densidade do ar no estágio 1, usando a lei Mariotti-Gay-Lussac. Eu vou usar essa lei Mariotti-Gay-Lussac, que é a mesma lei usada em topografia no nivelamento barométrico, na dedução da lei do nivelamento barométrico, que determina a altitude em função da variação da pressão atmosférica. Usamos lá as leis dos gases, baseados nesses físicos e químicos Mariotti, Gay e Lussac. E a fórmula é a seguinte: estou representando com esse θ a densidade do ar. Com θ0, uma densidade de referência, P0, uma pressão de referência, pressão atmosférica, P, uma pressão qualquer do ar, e essa fração que tem numerador 1 e
e denominador 1 mais alfa-T, onde o alfa é o coeficiente de dilatação do ar e T é a variação que o ar experimenta em relação à temperatura θ0 da atmosfera padrão. Então, tomando 15 graus Celsius e 1013,25 hectopascal de pressão para a atmosfera de referência, temos assim uma atmosfera de referência, esse θ0 tem um valor já definido pelos cientistas como 0,001293 gramas por centímetro cúbico, que é a densidade do ar correspondente a essa pressão P0 de 1013,25 hectopascal, que é igual a uma atmosfera, e os 15 graus Celsius. Essas condições da temperatura e pressão da atmosfera padrão, atmosfera de referência. Transformando grama em quilograma e centímetros cúbicos em metros cúbicos, essa densidade do ar, θ0, nessa atmosfera padrão, é 1,293 kg por metro cúbico. O coeficiente de dilatação do ar é 0,003665 por grau. É o coeficiente de dilatação do ar, né? E essa variação de temperatura que o ar experimenta, no caso aqui do experimento do terraplanista, será a temperatura, por exemplo, 27, que foi a primeira medição de temperatura que ele usou, menos os 15 graus, que é a temperatura lá da atmosfera padrão, que dá então 12 graus Celsius. É a diferença de temperatura entre a atmosfera padrão e a temperatura do experimento. Então, represento aqui com a letra D, com esses subíndices e supraíndice, densidade a 27 graus e a 1022 hectopascal. Densidade, a temperatura e pressão será então o θ0. Aqui no lugar de P da pressão está 1022. Aqui o 1013,25 é o P0. Aqui 1 sobre 1 mais alfa-T, né? Essa densidade, então, do ar no experimento a 27 graus e 1022 hectopascal, está representada aqui, já coloquei a variação de temperatura do experimento no estágio 1 em relação à atmosfera de referência, e botando os valores numéricos, temos aqui o θ0, que é 1,293, a pressão já está colocada aqui, o alfa, que é o coeficiente de dilatação do ar, e aqui os 12 graus, que é 27 menos 15. Temos então a densidade do ar lá dentro da garrafa hermeticamente fechada, no instante em que a temperatura é 27 graus e a pressão 1022 hectopascal, é 1,249 kg por metro cúbico, né? A densidade do ar no estágio 2 é feita analogamente, né? Só que a temperatura no estágio 2 foi de 46 graus e a pressão foi 1064 hectopascal. Então, substituindo-se os valores numéricos, a pressão do experimento, a pressão da atmosfera padrão, coeficiente de dilatação do ar, e aqui a temperatura no estágio 2, que é 46 graus, em relação à temperatura da atmosfera padrão, atmosfera de referência. Então, a densidade na segunda fase do experimento, com a temperatura 46 graus e 1064 de pressão, é 1,219,273,794. Então, reparem que está coerente com a lei dos gases. A temperatura aumentou, a temperatura do ar aumentou e a sua densidade diminuiu, reparem, passou de 1,249 aqui para 1,219, coerente com a lei
dos gases, a lei até de Boyle-Mariotte, direitinho, né? Então, a densidade do ar para uma temperatura maior é menor do que aquela temperatura era menor. Agora, reparem que o terraplanista, não, para ele a densidade no estágio 1 e estágio 2 não varia. Eu mostrei lá na parte 1 que ele usa sempre a densidade do ar com o valor de 1,225, que é essa densidade lá a 15 graus e a 1013,25 hectopascal. Aumenta a temperatura de 27 graus para 46, varia a pressão e a densidade do ar não varia. Então, conferindo aqui a variação do volume do ar devido à dilatação volumétrica do recipiente, do acrílico e cálculo dos empuxos com essas novas densidades do ar. Então, a variação do volume é γ V0 delta T, onde o γ é o coeficiente de dilatação volumétrica do acrílico, o volume da garrafa do acrílico são 2 litros, e a diferença de temperatura nesse primeiro estágio é 46 menos 27, que são 19 graus, em relação à atmosfera de referência. 46 graus, né? A variação do volume, então, lá nesse segundo estágio, fazer dessas contas, nós temos com 0,00912 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O empuxo para o caso inicial. O empuxo é a densidade do ar vezes a velocidade de deslocamento do ar vezes a gravidade. Índice 1 é empuxo no estágio inicial. Então, no estágio inicial, nós temos aqui a densidade do ar, como eu calculei já anteriormente, para aquela temperatura de 27 e 1022 hectopascal, vezes o volume do recipiente, 2 litros, que é 2 a menos 3 metros cúbicos, e 9,8 a aceleração da gravidade. Temos então aqui o empuxo 1, 0,0248481. Analogamente, para o empuxo para o caso final, que seria o empuxo 2, teríamos então a densidade já calculada para 46 graus de temperatura e 1064 de pressão, e o volume já sendo dilatado, V mais ΔV, vezes a aceleração da gravidade, substituindo aqui a densidade já para 46 graus e 1064, aqui o volume já dilatado, temos aqui, fazendo a conta, com a gravidade 9,8, 0,024000603. Então, reparem aqui que o empuxo no estágio, na fase inicial, depois do 0,24 vem 84, e o empuxo já no estágio final, depois do 0,24 vem 0,0. O empuxo 2 diminuiu, ficou menor. E no caso do terraplanista, nós temos, ele calculou lá, o empuxo no estágio 1, 0,02401, porque a densidade para eles é constante, não variou, e o empuxo no estágio 2, 0,2411, só variou um pouquinho por causa da variação do volume, mas a densidade não variou. Então, reparem que praticamente não houve variação de empuxo. Vamos continuando. A diferença de empuxo é final menos inicial. Nós temos aqui 0,0084207 newtons. E a variação entre o peso final e peso inicial, nós temos peso inicial é a massa inicial vezes a gravidade. A massa inicial foi aquele valor lido na balança, 0,486273 quilos. 6 casas lá até a milésimo da grama, né, do grama,
vezes a gravidade, 4,765,475,4 newtons. E o peso final, analogamente, a leitura já da massa lida lá, a massa lida na balança, vezes a gravidade, 765,0932. Então, houve aqui no peso 2, 765,47,09, houve uma diminuição do peso. O peso diminuiu de 47 aqui, reparem, 765, 765, depois 47,54, 0,932. Houve uma diminuição do peso. Né? A variação do peso, então, foi menos, né? Ela reduziu 0,003822 newtons. Agora, a equação de condição é que o módulo de ΔE, da variação do impulso, seja igual ao módulo de ΔP. Isso é a equação de condição para que haja o equilíbrio entre a variação de impulso e a variação do peso. Então, o módulo da variação do impulso menos o módulo da variação do peso tem que dar 0. Substituindo-se os valores em módulo do ΔE e do ΔP, nós temos que essa variação dos módulos do impulso da variação do impulso e da variação do peso é 0,00045,987 newtons, mais ou menos quanto? Isso é um número puro? Isso tem alguma incerteza? O terraplanista não calculou. Mas depois vamos ver. Então, a balança nós temos a variação do impulso contrabalançando com a variação do peso, e é preciso ver, então, essas incertezas para jogar nessas condições aqui. Então, é preciso avaliar as incertezas indicadas para estabelecer a tolerância do afastamento em relação à equação teórica. Isso não é um número puro. É preciso haver uma tolerância para que ΔE e ΔP sejam estatisticamente iguais, considerando as incertezas nas variações de impulso e nas variações do peso. Então, vamos avaliar as incertezas nas variações dos pesos aparentes e dos impulsos. Então, a incerteza na variação do peso aparente das observações. Nessa incerteza, nós temos aqui que o último dígito da balança, correspondente à sexta casa decimal, já fiz isso na parte 1, né? O último dígito é mais ou menos 5 unidades. Esse erro na massa, então, seria mais ou menos 5 vezes 10 a menos 6. Transformando a massa em peso, multiplica essa variação da massa pela gravidade. Nós temos, então, que o erro no peso aparente é mais ou menos 4,9 vezes 10 a 1 vezes 10 a menos 5 newtons. Foram feitas duas pesagens igualmente precisas. Não podemos afirmar que a pesagem no estágio 1 é mais ou menos precisa do que no estágio 2. Então, podemos aceitar que os erros aparentes são iguais, e então a variação o sigma, o desvio, como se fosse um desvio padrão do peso aparente, é 4,9 vezes 10 a menos 4 newtons. Aqui é 10 a menos 5. Bom, sabemos que a variação do peso é essa aqui, né? Vamos ver a propagação do erro. Assim, 4,9 vezes o 10 aqui, como se a gravidade fosse 10, então dá 10 a menos 4 newtons. Então a variação do peso está nessa ordem de grandeza de 10 a menos 4. A propagação dos erros
A lei de propagação dos erros, eu coloquei aqui só a expressão dela, isso é provado, é mostrado pelo cálculo diferencial, que acredito que o terraplanista saiba fazer, mas não saiba como usar e por que usar. Então nós temos aqui que, fazendo a lei de propagação dos erros, nós chegamos aqui a uma raiz quadrada da soma dos quadrados dos pesos na primeira e na segunda pesagem, que vai ser igual a mais ou menos aqui, está aí da raiz quadrada, raiz de 2 vezes o sigma do peso aparente. Então, a variação, o sigma do ΔP, da variação do peso, é raiz de 2 vezes 4,9 vezes 10 a menos 4, que fazendo aqui o raiz de 2 vai dar esse valor, 0,000, e colocando aqui em notação científica, nós temos que a incerteza aqui da variação do peso é mais ou menos 6,9 vezes 10 a menos 4 newtons. Então temos uma incerteza na quarta casa decimal da variação do peso em newtons. A incerteza está na quarta casa decimal. Então a variação do peso, que é P2 menos P1, é, colocando aqui por extenso, menos a variação do peso 0,0003822, mais ou menos 6,9 vezes 10 a menos 4. Quer dizer, a incerteza está aqui nessa quarta casa decimal em newtons. Esse 8 aqui já é um algarismo duvidoso. Vamos falar sobre isso mais adiante. Então vamos agora avaliar a incerteza do empuxo. A incerteza do empuxo é a densidade do ar vezes o volume do ar vezes G. Então eu vou aqui aplicar o cálculo diferencial. É preciso, um dos usos de equação. Vamos ver que com a equação diferencial nós podemos chegar a essa incerteza. Então, tomando o logaritmo neperiano em ambos os membros dessa equação, nós estamos vendo aqui, logaritmo neperiano do empuxo vai ser o logaritmo neperiano desse produto, densidade do ar vezes volume do ar vezes G. Aqui no segundo membro, logaritmo neperiano de um produto vai ser a soma dos logaritmos neperianos dos fatores. Então está aqui logaritmo neperiano do ar mais logaritmo neperiano do volume do ar mais o logaritmo neperiano da gravidade. Agora eu vou derivar. A derivada do logaritmo neperiano de E é dE sobre E. Isso é uma derivada conhecida. Logaritmo de dA, do dA é a derivada de dA vezes D. Analogamente do volume do ar é a derivada, a diferencial de volume de ar sobre var. E aqui é dG sobre G. Então, essas diferenciais que existem aqui nos numeradores, nós associamos às incertezas respectivas. Então, dE é a incerteza no empuxo. O DAR é a incerteza na densidade do ar. O VAR é a incerteza na densidade de VR. E a fração em si, ela mede o erro relativo, porque a incerteza de DE pelo valor de DE é o erro relativo de DE. Aqui, o erro relativo do volume do ar, e assim por diante. Temos aqui os erros relativos, que depois nós passaremos para os erros absolutos. Tá? Então, o erro relativo da densidade do ar será o seguinte. Como vamos analisar aqui o erro relativo da primeira parcela aqui. A expressão da densidade do ar, aqui da lei dos gases, de Mariotti e Gay-Lussac, que já apresentei a vocês, coloquei ela aqui, nessa forma aqui, em que θ0 é a densidade do ar da atmosfera padrão, sobre P0, que é a pressão atmosfera do ar, lá da atmosfera padrão, e aqui P, a pressão
a pressão do experimento, uma pressão qualquer, e aqui um mais alfa-T. Então, aplico o logaritmo neperiano à expressão da densidade do ar. Aplico o logaritmo neperiano a ambos os membros aqui da expressão da densidade do ar. Então, o logaritmo neperiano da densidade do ar vai ser o logaritmo neperiano dessa fração aqui, dessa razão θ0 sobre P0, mais logaritmo neperiano de P sobre 1 mais alfa-T. Então, aqui temos, continuando o logaritmo neperiano dessa fração, e aqui temos numerador sobre denominador, então seria o logaritmo neperiano de P, que está no numerador, menos o logaritmo neperiano do denominador, 1 menos alfa-T. Para pior caso, toma-se os módulos dos erros relativos. Então, aqui não é o sinal menos, como se diminuíssemos o erro aqui. Na engenharia, nós tomamos sempre o pior caso. Então, é tomado como os módulos, a soma de todos os módulos dos erros relativos. Ponto. Então, temos aqui a expressão dos módulos dos erros relativos ali da densidade do ar. E vamos considerar que o alfa é o coeficiente de dilatação do ar como isento de erro, determinado em laboratório, como isento de erro. Essa temperatura do ar na atmosfera padrão, 1,293, também determinada, direitinho, com todo cuidado pelos cientistas, também como isenta de erro. Analogamente, a pressão P0 também isenta de erro. E a gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado. E qual será a incerteza? Depois falamos nisso. Aqui o T, a variação de temperatura, é 27 graus, mais ou menos quanto? Essa temperatura aqui, de 27 graus, que foi medida lá pelo termômetro do terraplanista dentro da garrafa, tem uma incerteza. Eu vou tomar aqui essa incerteza, ele não disse qual era, mas eu vou tomar como sendo ali no inteiro, no grau inteiro, como sendo 1 grau. Analogamente, a incerteza da pressão que ele mediu, 1022 hectopascal, não deu informação da precisão, da medida da pressão, eu vou tomá-la como sendo 1 hectopascal. Então, mais ou menos 1 hectopascal. Então, aqui, essa primeira parcela aqui desta equação, do módulo aqui da densidade do ar, do erro relativo da densidade do ar, seria a derivada de dθ0 sobre P0. A derivada aqui de dθ0 sobre P0, como θ0 e P0 são constantes, a derivada de uma constante é 0, 0 sobre um valor qualquer é 0. Aqui seria a derivada da pressão sobre a pressão, seria dP é a incerteza da pressão, é 1 hectopascal, e aqui a pressão P é 1022. Então, o erro relativo da pressão é 1 para 22. O erro relativo 1 para 22. Aqui nós temos a derivada de 1 mais alfa-T sobre 1 mais T. Esse 1 mais alfa-T é como se fosse 1 mais 0,00365T, é como se fosse 1,0003665. Então, como consideramos o alfa isento de erro, então a derivada de d alfa-t vai ser, no caso, alfa dt, porque o alfa é isento de erro, então não se altera na derivada. Então aqui vai ser alfa dt sobre 1 mais alfa t. O alfa é 0,00365 e dt, que é a variação aqui da temperatura, que é a precisão do termômetro que o terraplanista não indicou, tomei como 1. Então temos aqui que o erro relativo dá 1 para 300. Então temos aqui, então, já repetindo aqui a equação do erro relativo da densidade do ar, teremos ela aqui, né? Então essa primeira parcela vimos que é 0. O erro relativo
da pressão é 1/22, e aqui o erro relativo dessa parcela aqui é 1/300, que deu, fazendo essa soma, dá 1/232, né? Então aqui, nesse erro do relativo da densidade do ar, que dá 1/232, nós vemos que quem comanda aqui é o erro relativo da temperatura, que é 1/300. É o erro relativo que está comandando esse erro relativo aqui, que está pesando mais para o erro relativo da densidade do ar. Vamos ver o erro relativo do volume do ar. O erro relativo do volume do ar vai ser a derivada de VR, variação do volume do ar, sobre VR. A variação do volume aqui, do lado do ar, eu estimei aqui como sendo metade do centímetro cúbico, ali o volume do acrílico, o volume dele ali, lá, os 2 litros, quanto é que ele variaria, ele frio mesmo, não é dilatando não, seria 2 litros mais ou menos quando ali, aqueles 2 litros tem uma incerteza, né? Não é valor. Tomei uma variação como sendo meio centímetro cúbico, me pareceu um valor razoável. Então essa variação aqui vai ser 0,5, passando aqui o centímetro cúbico para decímetro cúbico, que não, o centímetro é 0,1 decímetro, porque aqui o decímetro vai ser cúbico, e o decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, fazendo aqui essa multiplicação, 10 a menos 1 elevado a 3 é 10 a menos 3, vezes 10 a menos 1 vai lá 10 a menos 4. Então, essa variação do volume do ar ali dentro da garrafa de acrílico é mais ou menos 5 vezes 10 a menos 4 litros. Bom, então vamos ver o erro relativo do volume do ar. Vai ser essa variação do volume do ar sobre o volume do ar, do litro, né? Que é 2 litros, vai dar 1/4000. O erro relativo aqui do volume do ar, né? Então, erro relativo da gravidade. É a variação da gravidade sobre G, né? A gravidade, ela tem uma fórmula do sistema geodésico de referência, e a gravidade normal, sem a correção ar livre, quer dizer, o nível do mar, ela é definida por essa expressão. G é igual a GE 1 mais alfa seno ao quadrado de φ, beta seno à quarta de φ, metro por segundo a menos 2. Esse GE é a gravidade, é o valor da aceleração da gravidade no Equador. É 978,031,86, determinado com muita precisão, isso é determinado pela geofísica e pela geodésia física, né? Esse alfa é uma constante que depende do achatamento dos polos, do achatamento polar da Terra. E o beta é uma constante que depende da aceleração centrípeta, causada pelo movimento de rotação da Terra, né? Então, como a gravidade G ela afeta ambos os membros da igualdade, abaixo, né, dessa igualdade do cálculo do empuxo, o empuxo e aqui o peso, então nós vamos considerá-la com esse valor 9,8 metros, que é o que todo mundo calcula, que vai ter só uma variação de escala. Se quiséssemos ser mais preciosistas, calcular realmente o valor numérico mais preciso para essa expressão, bastaria substituir aqui o valor de φ da gravidade lá, onde o terraplanista fez a experiência, que foi lá nos Estados Unidos, lá perto do Lago Ontário, ali perto do mar, colocaria aqui no φ a latitude de onde esse terraplanista fez a experiência, e teríamos a aceleração da gravidade lá. No caso, com 9,8 ou 9,81, é como se a gravidade fosse assim perto do polo. Mas, no real, a gravidade seria entre o Equador e o polo. Seria entre 9,78 qualquer coisa e 9,81
e qualquer coisa, né? Mas vai haver somente uma variação de escala e aceitável, né? Mas a rigor, na geodésia, nós vamos no rigor. Mas aqui, na física experimental, estamos com tantos erros, tantas estimativas, que mais essa não vai pesar. Agora, segundo um cientista de dados terraplanista, que há um cientista que dá assistência técnica e lógica ao terraplanista, esse cientista não acredita na gravidade. Ele diz o seguinte: a gravidade não existe, mas pode ser medida com um gravímetro. E ele também fala: o tempo não existe, mas pode ser medido pelo movimento do Sol. Então vejam a lógica canhestra desses terraplanistas, como é que é, as coisas não existem, mas podem ser medidas. Mas vamos adiante e vamos combatendo esse movimento para colocar essa cultura woke cada vez mais à margem da sociedade. Então, finalmente, temos a avaliação da incerteza do empuxo. Então, temos aqui dE sobre E. Então, substituímos nessa expressão os erros relativos que nós avaliamos. Então, dE sobre E vai ser 1 sobre 232, mais 1 sobre 4.000, mais 0, que é a incerteza devido à gravidade. Temos, então, que dE sobre E, o erro relativo da variação do impulso sobre impulso, é 1 sobre 219. Vemos que a incerteza da temperatura é a vilã. A variação do impulso 1. Vamos ver o impulso. O impulso 1, no estágio 1, né, seria a densidade do ar, vezes a velocidade do ar, vezes x. Então, nós já vimos, aqui eu coloquei resumidamente, recordando aqui o que nós já calculamos, né, daquelas expressões que ainda há pouco eu mostrei a vocês. Quem quiser pode tirar um print da tela e com mais calma depois estudar. Então aqui seria, já recordei também aqui a densidade do ar a 27 graus em 1022, que dá esse 1,249,22489 quilos por metro cúbico. Então, no impulso 1 é colocado aqui, eu coloquei essa densidade do ar, ali na fase 1 do experimento, o volume do ar no início do experimento, que é 2 litros, vezes a gravidade, que dá aqui 0,02448481 newtons. Está aqui o volume, o impulso 1. Analogamente, temos então aqui, vimos que o erro relativo da densidade, da variação do impulso, é 0,004560. Então, a variação do impulso, o dE, variação do impulso, vai ser aqui o erro relativo, né, nessa fração, na representação decimal, vezes o impulso. Está aqui multiplicado pelo impulso. Então, já multiplicado pelo impulso, que eu cheguei aqui no slide anterior, temos que a variação do impulso, a incerteza do impulso, é 0,00011165 newtons. Em notação científica, seria a variação do impulso é mais ou menos 1,1 vezes 10 a menos 4. Quer dizer, o impulso está variando na quarta casa decimal. Essa quarta casa decimal aqui, esse 10 a menos 4 quer dizer a quarta casa decimal. A quarta casa decimal do impulso, ela já é aproximada. Incerteza do impulso 2, analogamente. Vamos aceitar que o impulso 2 seja igual ao impulso 1. Não tem nada mais assim diferente ou que fosse medido com uma precisão, uma incerteza maior do que o impulso 1. Então vamos aceitar que o impulso 2 tenha uma incerteza igual à do impulso 1. Mais ou menos 1,1 vezes 10 a menos 4. Então a incerteza na variação do impulso, qual seria? A variação do impulso é E2 menos E1, mas ele se propaga aqui, fazendo a propagação do erro aqui,
nós vamos ter que vai dar raiz de 2 vezes o sigma do E. Isso é a lei de propagação do erro. Lá na NBR 13.133, lá no anexo, tem toda essa explicação dessa parte de propagação de erros. Vocês podem chegar lá e ver que essa parte é idêntica em topografia ou em qualquer ramo da engenharia. Então nós temos aqui que a variação do empuxo, o E2 menos o E1, substituindo aqui o empuxo E2 menos E1, vai dar menos 0,084207. Então, ΔE vai ser esse valor do empuxo, mais ou menos essa incerteza dele, que é a raiz de 2 vezes o sigma de E, que é 1,1 vezes 10 a menos 4. Multiplicando a raiz de 2 por 1,1, nós temos que é 1,6 vezes 10 a menos 4 newtons. Então, temos aqui, então, a expressão do ΔE com a sua incerteza. Então, avaliamos, então, a incerteza do ΔE. Então, nós temos, então, o ΔE aqui, com a sua incerteza, está ela aqui, e o ΔP, a variação do peso também, com a sua incerteza. Também já avaliamos aqui. Então, não são números puros. Eles têm incertezas e eu avaliei essas incertezas pela lei de propagação dos erros, pela teoria dos erros. Então, observando as incertezas das variações do empuxo e do peso, vemos que a do peso é de 4 vezes maior do que a do empuxo. Repare que a incerteza 6,9 é 4 vezes, mais de 4 vezes maior do que a variação do empuxo. Quer dizer, aqui a variação do peso, o erro na variação do peso é bem grande em relação à incerteza da variação do empuxo. Estamos vendo aqui, né? Então, para diminuir a incerteza do peso, seria preciso usar uma balança mais precisa do que aquela que foi usada no experimento. Porém, não adiantaria ter a variação do peso com maior precisão, porque a variação do empuxo é muito grande em relação à variação do peso. É mais do que o dobro. Reparem aqui a variação do empuxo. 0,00, 3 zeros, a variação do peso, 3 zeros. Depois a variação do empuxo aqui, 84, aqui vem 38. Então a variação do empuxo é mais do que o dobro da variação aqui do peso. Então não adianta botar uma balança mais precisa. Porque o empuxo calculado, esse empuxo calculado é muito grande. Então, voltando à análise da equação de condição. A equação de condição é que o módulo de ΔE menos o módulo de ΔP é igual, então já botei aqui a diferença aqui dos módulos desses valores, 0,004598. Agora, mais ou menos quanto? Então, quando a gente faz uma diferença, ou uma soma, ou qualquer operação aritmética algébrica, tem a propagação dos erros em cada uma das parcelas que nós estamos operando. Então, qual é essa incerteza nessa diferença do módulo de ΔE menos o módulo de ΔP? Qual é essa incerteza? Então, no pior cenário, teremos, para a incerteza dessa diferença, a soma dos módulos das incertezas. Então, aqui, essa diferença vai ser essa incerteza mais o módulo da incerteza do ΔE mais o módulo da incerteza do ΔP. Somamos os módulos das duas incertezas. Isso é o pior cenário. Então, essa diferença entre os módulos
do empuxo e do módulo do peso é 0,0045986, mais ou menos 8,5 vezes 10 a menos 4. Então, o que isso está dizendo aqui? O que isso está dizendo em análise de dados? Analisando esses dados, o que ele está nos dizendo? Está nos dizendo que o algarismo da quarta casa decimal é duvidoso. Então, a correta grafia da diferença dos módulos acima é ΔE, o módulo de ΔE menos o módulo de delta peso. Aqui, essa quarta decimal já é incerta, então eu vou aproximar, vou arredondar aqui nessa quarta decimal. Então, esse 5 aqui, 9, eu vou arredondar o 4 por 5. Então, 0,005 newtons, mais ou menos 8,5 vezes 10 a menos 4. Então, essa é a incerteza da diferença entre os módulos da variação do empuxo e da variação do peso. Pela incerteza acima indicada, a tolerância para aceitarmos que o módulo do empuxo seja estatisticamente igual ao módulo do peso seria 10 a menos 3 newtons, ou seja, na casa do algarismo exato. O algarismo exato dessa diferença, ele está aqui na terceira casa. A quarta casa é de algarismo duvidoso. Então, o algarismo exato está aqui na terceira casa. Então, se esse módulo da diferença fosse igual na terceira casa decimal, a variação do ΔP e a variação do ΔE seriam estatisticamente iguais e estava tudo resolvido. Então, a tolerância seria 10 a menos 3 para que essa igualdade estatística se desse igual. Com 10 a menos 3 de tolerância, estaria um empate técnico entre as duas. Então, mas qual seria a interpretação física das causas da variação do empuxo ser muito maior que a variação do peso? Nós temos aqui aquela garrafa térmica, a garrafa de acrílico, hermeticamente fechada, né? Então vamos recordar aqui a interpretação do experimento feito pelo terraplanista. Recordando, o que o terraplanista interpretou? Ele interpretou o seguinte: que a energia cinética gerada pelo aumento da temperatura e da pressão teve como consequência a transformação de parte de sua massa em energia a despeito do fato da densidade do ar ter permanecido constante. Após o resfriamento, a energia retornou à forma original de massa. Essa foi a conclusão que ele chegou, baseado lá na termodinâmica dele, termodinâmica terraplanista. Agora, a crítica que se pode fazer à conclusão do terraplanista é, em primeiro lugar, rejeitar a transformação de massa em energia e vice-versa, pois isto só seria possível se a massa estivesse se movimentando com a velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, ou a massa atômica dos elementos químicos que compõem o ar ter variado. E nada disso aconteceu. Então essa conclusão dele está estapafúrdia. Em segundo lugar, o que realmente aconteceu? Vamos ver aqui o que realmente aconteceu. Acompanhe aqui o meu raciocínio. O que aconteceu foi que o aumento da temperatura e da pressão incrementaram a energia cinética das moléculas de ar, originando correntes de convecção de ar dentro da garrafa, tal como numa panela de pressão, quando ela está no fogo, aumentando a energia cinética, a energia que se dá para a panela de pressão, a energia cinética vai aumentando e lá dentro vai havendo
correntes de convecção. Por não ter uma válvula para aliviar a pressão, como na panela de pressão, os empuxos gerados dentro da garrafa hermética fechada lá da terraplanística tenderam a fazer a garrafa subir, diminuindo a leitura na balança, no empuxo inicial. E com o aumento da temperatura e da pressão na fase final, a densidade do ar diminuiu, como nós já vimos nos cálculos, e, consequentemente, o empuxo 2, que diminuiu, de modo que a leitura da balança ficou menor, que o empuxo 2 diminuiu. Ficou menor que na fase inicial, a leitura da balança ficou menor do que na fase inicial. Entenderam direitinho, senhores? Deem um print aqui nessa tela e depois examinem com calma. Isso foi o que realmente aconteceu e o terraplanista não sabe. Está aí até hoje pedindo para alguém explicar para ele. Pelo amor de Deus, me expliquem. E ele não sabe o que aconteceu. Então vamos às considerações finais. O terraplanista, no seu experimento, primeiro, ele errou ao não considerar no cálculo das densidades e dos impulsos as respectivas temperaturas e pressões existentes nos instantes das medidas das massas. 2. Ele errou ao não calcular a densidade do ar. Usou o valor da atmosfera padrão obtido da internet. 3. Errou ao não calcular a densidade do ar, considerando as influências da pressão atmosférica e da dilatação do ar com o aumento da temperatura, tanto na fase inicial quanto na fase final do experimento. 4. Ele não fez a avaliação da propagação das incertezas das variações do empuxo e do peso para estimar a tolerância para a equação teórica de condição do módulo de ΔE menos o módulo de ΔP ser igual a 0. 5. Errou ao usar uma balança com a precisão incompatível com a precisão com que os empuxos seriam calculados. A variação do empuxo é essa que nós vimos, 0,003822 com esse E, com essa incerteza, 6,9 10 a menos 4. A variação do peso, a variação do empuxo é essa aqui, 0,008427, mais ou menos 1,6 10 a menos 4 newtons. Ou seja, mais de 2 vezes maior na variação do empuxo e a incerteza na variação do peso 4 vezes maior. Portanto, se a balança tivesse uma precisão 10 vezes maior, a tolerância para a equação teórica de condição seria menor. Então, o empate técnico, a igualdade, em vez de se fazer ali na terceira casa decimal, podia se fazer na quarta casa decimal. Com a precisão da balança usada, como nós já vimos, lá de mais ou menos 5 miligramas, a variação dos módulos dos empuxos é 0,005 newtons, mais ou menos 8,5 10 a menos 4. O algarismo exato é o da terceira casa decimal. Por essa incerteza acima indicada, a tolerância para aceitarmos que a variação do módulo do empuxo seja estatisticamente igual à variação do módulo do peso é 10 a menos 3. Essa é a tolerância. É na terceira casa decimal. Então, colocando na terceira casa decimal, vai dar 0. É zero, é estatisticamente igual.
são empatadas tecnicamente. E por último, o terraplanista não fez a análise de quando se deve usar a física de Newton e a física do Einstein. Então ele lá já fez um reator atômico. Bom, senhores, era isso que eu queria dizer nessa parte 2, explicar ao terraplanista o que ele não sabe e o que ele devia saber, o que o cálculo diferencial pode ajudar para nós acharmos o valor correto das incertezas, avaliar as incertezas, enfim, ver o que vimos. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus colegas, deem um like, inscrevam-se para fortalecer esse canal